Olá, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar a diferença do corante líquido e o corante em pó na cor marrom. Já deixei pronto a argamassa AC3 branca. Em cada bacia eu coloquei 1,5 copo. Esse é meu copo medidor. Coloquei a água, peneirei e deixei a massa como vocês viram. Então, estou mostrando o corante em pó. Para 1,5 copo, vou colocar 1 colher de café e vou misturar muito bem o corante em pó com a massa. Quando coloco o corante, se engrossar, coloco um pouquinho de água que volta ao normal. Olha a cor que ficou, parece um marrom chocolate. Se quiser mais escuro, é só colocar mais 1 colher de pó. Eu só queria mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, agora pegando essa outra bacia, que eu vou usar o corante líquido marrom. Só que eu vou colocar 20 gotas, depois mais 20 e mais 20. Por quê? Porque o corante líquido marrom, ele é totalmente diferente do pó. Então, eu vou colocar 20 gotas e vou mostrar como é que fica e depois assim por diante. Mexer muito bem o corante, misturar muito bem. Olha a cor como ficou. Parece um beijinho ou um cappuccino, como se diz. Só que eu vou pingar mais 20 gotas. Olha como ficou dessa forma. Para quem nunca trabalhou com o corante líquido marrom, quando compra, acha que vai ficar com aquela cor do marrom chocolate. Não, não. Você pode pôr a bisnaga inteira e não fica. Olha como ela ficou um pouquinho mais escuro. E vai ficar assim por diante, tá? Mas naquele tom de marrom em pó, não fica. Então, essa é a diferença que eu estou mostrando para vocês. Vou colocar mais 20 gotas, então no total foram 60 gotas. Olha, com 60 gotas, ficou um pouquinho mais escuro, mas que você coloca, vai só mudando um pouco a tonalidade para escuro, mas não sai disso, tá? Vai ficar nesse tom. Então, é interessante a bisnaga corante líquido marrom, que você pode fazer um beijinho claro, beijinho escuro e assim por diante. Vocês viram que eu mostrei, né? O corante em pó e o corante líquido. Essa é a diferença. Para mostrar essa diferença, eu achei melhor fazer em peças pequenas. Então, vou fazer o mini cachepô. Então, passando a vaselina líquida antes, deixa eu mostrar o pote, que é um pote de doce, como o molde e o contramolde. Aí tem a marcação deles, tá? E até tem um vídeo aqui no canal falando de marcação de moldes e eu mostro como eu faço em alguns modelos. Agora, passando a vaselina líquida no molde por dentro e depois passando no contramolde por fora. Pegando o pedrisco para colocar no contramolde para fazer o peso, e vocês podem colocando qualquer outra coisa que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? É só para fazer o peso. E depois eu coloco a fita crepe para prender no molde. Pegando a bacia, mexer muito bem e colocar tudo dentro do molde. Agora eu tô vibrando, tá? Para as bolhas de ar subir. Olha a marcação, aonde tem que parar a massa. Por isso que eu sei, com essa medida, é 1,5 copo de argamassa, mesmo com o corante, tá? Então, eu estou vibrando para as bolhas de ar subir. Vou pegar um palito, vou furar as bolhas de ar.
Pegando o contramolde, vou centralizar, vou afundar e prender com a fita crepe nas laterais. Se tiver bolhas na borda, eu pego o palito e furo. Coloquei na prateleira para poder fazer a outra peça. E vou fazer a mesma coisa, mexer muito bem, jogar dentro do molde, vibrar, furar as bolhas de ar que sobe e depois, pegando o contramolde, centralizar e prender com a fita crepe. Então, vou repetir o mesmo processo. Aproveitando, quero agradecer a todos vocês pelo carinho nos comentários, que estão aprendendo, e teve várias pessoas que já me mandaram mensagem no Instagram mostrando as peças prontas. Fico feliz demais. Gratidão. Pronto, as duas peças estão feitas. Vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. Para desenformar esses mini cachepô é muito fácil. Tirando fita crepe, o pedrisco e depois eu puxo o contramolde e com um simples clique eu tiro o molde. Vocês vão ver. Pronto, tá desenformado. Olha a diferença dessas cores. Só que ele tá molhado, ele tá úmido, ok? Porque eu acabei de desenformar. Vou deixar secar bem na sombra. Então, vocês vão ver depois de seco, ele clareia um pouco. As peças, elas estão bem secas e limpas. Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização, que é a resina acrílica à base de água. Eu passo 3 demão, a cada demão respeitando em 4 em 4 horas. Eu faço isso na peça toda. Vou mostrar um pouquinho e depois eu volto com a peça pronta. Aconteceu um probleminha com minhas peças que eu estava fazendo e aproveitei e encaixei nesse vídeo para mostrar para vocês. A cliente pediu um kit banheiro na cor cinza, então eu fiz com a argamassa AC3 cinza. Então esses 2 potes, ok. Eu tinha um finalzinho da massa para fazer, não ia conseguir fazer a bandeja e mais um pote que ela pediu. Olha o que aconteceu quando eu pedi a argamassa. Ela estava totalmente estranha quando eu coloquei a água e mesmo assim resolvi fazer. Olha, ela tá esfarelando de uma maneira que eu nunca tinha visto. Então, é um problema da argamassa. Por isso que eu gravei esse vídeo e encaixei nesse outro para mostrar para vocês que o problema é da argamassa, porque eu fiz da forma correta e começou a esfarelar. Esse outro também esfarelou porque é do mesmo saco. Daí eu reclamei na loja, aí eles mandaram um outro saco para eu testar. Só que eu percebi que era do mesmo lote, então não adiantava nada. Mas tudo bem, eu abri o saco e fiz aquele outro que vocês estão vendo que tá no molde e contramolde ainda e juntou água em cima. Então reclamei novamente na loja e aí eu esperei para que eles me enviassem com outro lote. Olha a água que ficou em cima, na parte de cima da minha peça. Então, esse é um problema da argamassa. Então, quando isso acontecer, não é que vocês estão fazendo errado, é que a argamassa veio com problema. E eu queria muito mostrar para vocês. Isso, infelizmente, acontece. Espero ter ajudado a tirar muitas dúvidas quando acontece isso, na verdade, que foi o problema da argamassa. Comente aqui, vou gostar de saber. Quando eu estiver com algum probleminhas nas peças, eu sempre vou estar fazendo um vídeo encaixando em outros vídeos, tá? Mostrando para vocês.
Agora mostrando o mini cachepô feito com corante líquido e esse feito com corante em pó. Deu umas pequenas bolhas, só um pouquinho aonde eu estou apontando. O outro não. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que eles estavam mais escuros. Vai secando, vai clareando. O pó principalmente clareou um pouquinho. Então, se vocês quiserem forçar mais na cor, é só colocar mais o pó. E o corante líquido marrom, quando você compra e nunca usou, vocês vão achar que tem algum problema. Não, é esse mesmo. Para fazer a cor marrom chocolate é o pó. Então, por isso que eu uso os dois, tanto o pó como o líquido, porque eu faço cores diferentes. Espero que vocês gostaram. Comente aqui, vou gostar de saber. Espero vocês no próximo vídeo.